Certo, eu estava orando e o Senhor me disse isso. Eu não sei para quem isso é, mas é para alguém porque eu estava orando e o Senhor me disse. Ele disse: "Eu quero que você diga a eles o que eu te disse sobre cura." E eu disse: "Tudo bem, então aqui está, para quem isso for." Ah, eu estava conversando com algumas pessoas cujo marido vai à nossa igreja. Eu trabalhei na equipe da igreja Victory aqui em Oklahoma City e eu trabalhei lá por muito tempo. E eu estava conversando com mais algumas pessoas lá na equipe e o marido dela estava sofrendo de uma artrite severa, muito ruim. E o nome dele era Stanley. E ele disse, "Ei, Brandon, ele vai. Porque nem todos os cristãos são curados quando oram e sofrem tanto com as coisas. E você sabe, é apenas uma pergunta desafiadora. E eu realmente não tinha a resposta para isso. Então eu disse: "Bem, eu vou orar sobre isso." Sabe, eu não entendo por que as pessoas passam pelo que passam, além do fato de que vivemos em um mundo caído. É o que eu disse a ele, mas eu disse: "Eu vou orar sobre isso." Sabe? E então eu comecei a interceder por isso. Bem, não demorou muito, eu fui. Eu estava sentado na beira da minha cama e eu estava me preparando para dormir. E eu apenas perguntei isso no meu coração. Eu disse: "Senhor, porque nem todos os cristãos são curados como deveriam." Você sabe, eu gostaria de entender mais, me dê revelação. E eu fui para a cama e de repente eu não consigo explicar isso para você. É muito semelhante a como quando ele me levou à tribulação, eu fui tirado do meu corpo e estava aos pés da cruz. Bem, até a sua crucificação e, ó, cara, ele estava amarrado a um poste de flagelação. Havia um soldado romano, com toda essa vestimenta romana, em pé, aqui à sua direita. Não, era na mão esquerda dele aqui. Ele estava preso com as mãos, assim, em um poste de flagelação. Você consegue pegar isso na filmagem? As mãos dele estavam presas assim, com corda ao redor, e as mãos dele estavam em cima daquele poste de flagelação. Eu posso te dizer a temperatura que estava naquela área, era sujeira. Havia um chão de terra lá, e o poste de flagelação era de madeira. A temperatura estava em torno de 29 graus lá fora, talvez 27. Eu poderia te dizer por quê. Eu conseguia sentir o cheiro do gado nessa área do Coliseu. Eu não sei o que era, porque eu conseguia ver essas pessoas bem aqui, elas estavam tipo assistindo a ele. E esse outro homem que estava deste lado estava vestindo uma roupa preta. Era como um preto, era como um grande, ele era um homem grande, eu aposto. Ele pesava provavelmente 180 quilos. Ele era um homem enorme, não era pesado. Como? Alguém acima do peso. Ele era musculoso, parecia gigantesco. E ele pegou aquele chicote de 9 caudas e esse outro pegou esse chicote de 9 caudas. E as costas de Jesus estavam. Ele era um jovem. E você sabe, e então você vê todas essas coisas na TV. Você sabe que ele parece velho ou algo assim. Não. Ele era um cara jovem, 33 anos. Ele estava, você sabe, na sua mente, você está pensando, bem, ele é velho nessas fotos. Não, ele era jovem. Ele parecia limpo. As costas dele tinham a pele oleosa. Ele estava sujo da terra de fora, do suor. E a sujeira estava nas costas dele. Você podia ver isso. Ele estava sujo. E estava oleoso. E era tudo com uma aparência de pele de oliva. E então eles pegaram, embora aquele gato e eu envolvamos. E eles o chicotearam uma vez deste lado, e então este aqui o chicoteou deste lado. E ele gritou. De agonia, eu assisti e comecei a gritar e comecei a berrar. Pare com isso, mas ninguém podia me ouvir. Mas Jesus estava me observando, Jesus mesmo. Eu estava de pé do lado de fora, fora do meu corpo. Eu não sei como isso aconteceu, mas Jesus estava bem aqui ao meu lado. E, e ele estava assistindo a si mesmo sendo crucificado. E um homem estava chicoteando e chicoteando. E
rosto de Jesus, ele olhou para eles e disse: Ufa, eu vou fazer isso sem chorar. Ele disse: Eu te amo. Ele disse: Eu te amo. Ó. Ele disse: Eu te amo. E ele continuava dizendo isso a eles toda vez, e eles estavam zombando dele e agarraram a barba dele. E eu o vi, e eles arrancaram enormes pedaços da barba dele do rosto. E eles continuavam com isso. E era quase como se eles estivessem se divertindo. Ele estava doente. E eles pegaram aqueles chicotes. E eles estavam apenas batendo na carne dele com isso. E isso estava destruindo ele, apenas despedaçando-o. E ele tinha pedaços de carne pendurados no corpo. E estava apenas pendurado para baixo. Foi a coisa mais grotesca que eu já vi na minha vida. E havia sangue por toda parte. E ele olhou para mim, esse Jesus, quando ele estava bem aqui, ele olhou para mim e disse: Brandon, o que mais? Não, ele disse isso para mim. Eu quero citar exatamente da maneira que ele disse. Ele disse: se alguém te perguntasse e te desafiar sobre sua fé dizendo que você está salvo, e eles disseram: nós realmente não acreditamos que você está salvo, você não vai para o céu. Ele disse: você lutaria com tudo que você tem. Sim, eu acredito que estou salvo. Você discutiria com eles, você iria atrás deles, foi o que ele disse. Eu disse: sim, isso mesmo. Ele disse: eu disse, porque eu não questiono isso nem um pouco no meu coração. Ele disse: a cura não é diferente do que a sua salvação. Ele disse: eu peguei seu pecado no meu corpo e eu peguei sua doença. E ele disse: o que? Você não entende? Ele disse: pelas minhas feridas, você é curado. Pelas minhas feridas, você é curado. E ele disse: quando você acredita no meu poder de cura, tanto quanto acredita na minha salvação, então a manifestação virá. Você tem que acreditar nisso. Era tão forte, assim o que ele estava me dizendo. Acredite no que eu fiz por você. O que mais você precisa? Foi isso que ele me disse. O que mais você precisa? Eu assumi tudo isso no meu corpo por você. Eu assumi a doença. Eu assumi a doença por você. Eu assumi isso sobre mim. Pelas minhas feridas, você é curado. E eu vi suas feridas. Eu ouvi. Eu podia ouvir as pessoas gritando ao fundo. Eu não ouvi. Crucifiquem-no. Crucifiquem-no. E ele foi espancado, até ficar em carne viva por nós. Para que não precisemos ter doença em nossos corpos. Então não precisamos sofrer com isso. Pelas suas feridas, você é curado. E eu vi isso. Ele foi espancado e machucado por nossas iniquidades. O castigo da nossa paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, você é curado. Acredite nisso, tanto quanto você acredita na sua salvação. Se alguém tentar te convencer do contrário, dizendo que você não está salvo, da mesma forma, você está curado. Se alguém tentar te dizer que você não está curado, você diria: não, eu estou curado. E você tem que acreditar nisso tanto dentro de você. Você não pode duvidar no seu coração. Não duvide no seu coração. Acredite nisso com todas as suas forças. Acredite nisso como você acredita na sua salvação. É muito mais. Nós temos todos esses pecados, nós apenas aceitamos. É como, eu não quero dizer. Alguns podem simplesmente achar que você foi salvo a qualquer momento. Todas as coisas que eles costumavam fazer para perdoar pecados, para expiar pecados, matar animais, cabras, bezerros e todas as coisas que eles faziam para lavar os pecados do povo. Nós apenas vamos até ele e pedimos perdão. E ele disse: ele é fiel apenas para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas nós apenas acreditamos nisso. E é simples, eu acredito nisso. Deus, você me salvou. Você lavou meus pecados. Mas a mesma fé que foi necessária para fazer isso, que percebemos o quanto provavelmente foi, para lavar todos aqueles pecados, foi necessário um sacrifício de Jesus.
Ele levou nossas doenças em seu corpo. Então ele levou nossa pobreza. Ele disse que se fez pobre para que pudéssemos ser ricos. Ele ficou doente. Ele se tornou todas essas coisas. Olhe para isso. Apenas acredite. E ele disse: acredite com todo o seu coração, Brandon. Então eu não sei para quem isso é, mas eu tive isso. E eu voltei. Quando voltei e acordei no dia seguinte. Eu chorei muito porque a experiência foi realmente horrível e dolorosa, algo que nunca imaginei que pudesse acontecer comigo. Foi um momento de grande tristeza e desespero, que me deixou completamente abalado e sem palavras para descrever o quão terrível foi. Foi horrível o que ele passou. Então Jesus fez isso por você. Jesus morreu por você. E ele te ama tanto. Eu vi aquelas pessoas o chicoteando e ele continuava dizendo a elas: eu amo vocês. Eu te amo. Quando a maioria das pessoas só queria cuspir naquelas outras pessoas, eles estavam cuspindo nele. Eles estavam fazendo todas as coisas ruins, enfiando aquela coroa na cabeça dele, espinhos. E ele continuava dizendo: eu te amo. E eu só quero dizer a todos: Jesus realmente ama vocês. E ele não quer que você sofra. Ele quer que você seja abençoado. Amado, eu desejo acima de todas as coisas que você prospere e tenha saúde, assim como a sua alma prospera. Então, eu quero que você tenha um dia abençoado. Pai, nós apenas te agradecemos, Senhor, por essas pessoas neste momento. Nós apenas oramos pela cura sobre os corpos deles. E nós te agradecemos, Pai, por uma reviravolta nas circunstâncias deles. Neste momento, em nome de Jesus, nós proclamamos cura e plenitude e bem-estar sobre os corpos deles. E nós te agradecemos, Senhor, pelo seu poder de cura passando por eles em nome de Jesus. Desde o topo da cabeça até a planta dos pés eles estão curados, pelas feridas de Jesus. E nós tomamos autoridade sobre a doença e a enfermidade. Nós tomamos autoridade sobre a pobreza. Nós tomamos autoridade sobre a falta, a escassez e o apenas sobreviver. Nós tomamos autoridade sobre isso e dizemos que está debaixo dos nossos pés em nome de Jesus. E nós te agradecemos, Senhor, pelo seu poder de cura que nos livra de toda doença, de toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo. E nós te chamamos de inteiro, curado e bem, em nome de Jesus. Agora, comente aqui embaixo. Se este testemunho ressoar com você, se você é a pessoa com quem eu estava falando, porque eu realmente acredito que o Senhor queria que eu te dissesse, e eu espero que minhas palavras tenham dado um pouco de justiça ao que ele fez por nós, porque eu sei que ficou muito aquém disso no meu coração. Eu quero passar isso para as pessoas. Então tenha um dia abençoado, pessoal. Tchau, que tchau.